A gente vai fazer a primeira leitura em 2 Reis, capítulo 20. E aí você já deixa guardado aí o texto de 2 Crônicas 29. Segunda Reis 20, todos encontraram? Amém? Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Ponha sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Esse é o texto. Ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. É interessante, né, eu refletindo sobre essa passagem, sobre esse aviso, né? Eu fui dar uma olhada nos reis, em alguns reis que fazem parte aí do reino de Judá. E aí eu olhei o pai de Ezequias, que foi Acás. Acás, lá no verso, lá em 2 Reis, verso 20, não, 2 Reis 16, vai dizer que ele não fez o que Deus aprovava. O pai dele, o pai de Ezequias, ele começou a reinar, ele tinha 20 anos. Ele reinou por 16 anos. E ele não fez o que Deus aprovava. Aí o filho de Acás, Ezequias assumiu o reino, ele tinha 25 anos e ele reinou por 29 anos. E a palavra diz que ele fez tudo o que agradava ao coração do Senhor. Ele procurou fazer tudo o que agradava ao coração do Senhor. O filho de Ezequias, Manassés, ele assumiu o reino, ele tinha 12 anos. Ele reinou 55 anos. Ele foi um dos piores reis que Judá já teve. Tudo que você pode imaginar de contrário ao que o Senhor ordenava, ele fez. Depois que ele morreu, seu filho, chamado Amon, ele assumiu o reino, ele tinha 22 anos. Ele reinou só 2 anos. E continuou fazendo o que Deus desaprovava. Depois dele veio Josias. O menino assumiu com 8 anos o reinado. Ele reinou por 31 anos. E foi um dos grandes reis de Judá. 8 anos Josias. Manassés começou com 12. Foi o pior que teve no reino de Judá. E ele reinou 55 anos. Mesmo sendo ruim. Um dos piores que houveram em Judá. O Josias foi um dos melhores. Ele reinou 31 anos e ele assumiu com 8. E aí nós falamos, tá, pastor, mas o que isso aí quer dizer? Bem, isso aí a gente começa a tirar algumas informações, né, importantes. Eu peguei aí 5 gerações. Dessas 5 gerações, 3 gerações foram reprovadas. E 2 foram aprovadas. A de Ezequias e a de Josias. A de Acás, Amon e Manassés foram reprovados. Como que a gente sabe que eles foram reprovados? Pelas suas decisões, pelas suas ações e pelas consequências que as suas decisões trouxeram para o povo de Judá. É com isso que a gente consegue identificar se aquele reino foi bom ou se foi ruim, se a vida daqueles homens foram vidas que trouxeram bênção ou maldição para eles e para o povo. De 5 gerações, 3 foram reprovadas e somente 2 foram aprovadas. Por que aprovadas? Porque fizeram aquilo que o Senhor ordenava, eles obedeceram a Deus. E o que a gente aprende com isso, né?
3 reprovadas e 2 aprovadas. Que assim como a salvação, a intimidade com Deus é algo realmente particular. Você não tem como salvar o seu irmão, você não tem como salvar o seu pai. A salvação é individual, ela é para você, é a sua intimidade com Deus. É a sua busca que vai fazer com que a salvação chegue até você. Então, assim como salvação, a intimidade com Deus é algo individual, é pessoal. Primeira coisa que a gente tira dessas questões. A segunda coisa é que o fato de os nossos pais serem cristãos ou não, isso não vai garantir a minha ou a sua salvação. Ah, mas aquele irmão, ele é cristão, então toda a família dele vai ser salva. Não necessariamente. Por quê? Assim como eu disse anteriormente, a intimidade com Deus é algo individual, assim como a salvação. E nós vemos que um pai como Acás, que foi terrível e que fez coisas que desagradavam a Deus, teve um filho chamado Ezequias que fez tudo ao contrário do pai. E o Ezequias teve um filho que foi 10 vezes pior do que o avô. O Amon seguiu os passos do pai, mas o Josias não. O Josias foi um dos grandes reis que Judá teve. Então o fato de um pai ou de uma mãe ser cristãos não quer dizer que o filho também vai ser. E o contrário também é verdadeiro. O fato de o filho ter sido encontrado por Jesus e ser cristão não quer dizer que os pais serão salvos. É algo individual, é algo pessoal, é algo que cada um deve buscar. A outra coisa que a gente consegue enxergar nessa visão de 5 gerações é que a idade não é uma desculpa para não buscar a Deus. Né? Nós vimos criança como Josias, que começou a assumir uma responsabilidade. Ele teve basicamente a sua infância cortada, a sua adolescência cortada, porque você não pode ser uma criança, você tem que ser o rei. Os seus sonhos como crianças, eles são abortados. Por quê? Porque você tem um reino agora para conduzir. Então, idade não quer dizer, mas é muito novinho para seguir a Jesus, é muito novinho para ouvir a palavra de Deus. Não, nunca. E nem também ser de idade, falar, mas eu já estou velho para essas coisas. Não. Nem novo, nem velho, qualquer tempo é tempo de ouvir o Senhor. Então a gente consegue entender essas questões. E a outra coisa que eu também destaco nessas 5 gerações, para nós, é que o fato dos seus pais não serem cristãos, ou dos seus filhos não serem cristãos, não deve ser um motivo de desânimo para nós buscarmos o Senhor. Né? Porque às vezes fala, meu filho não busca o Senhor, meu filho abandonou os caminhos do Senhor, e aí você desanima de buscar ao Senhor. Não, isso não é motivo para você desanimar, é mais um motivo para você orar, para você interceder, para você colocar esta pessoa nas suas orações. Porque você não pode salvá-lo, mas você pode apresentá-lo ao Senhor, para que o Senhor o encontre aonde ele estiver. E se for nos planos do Senhor, for propósito de Deus alcançar, salvar, o Senhor vai fazer. Às vezes, a forma como o Senhor vai encontrar e salvar essa pessoa não é a forma como você gostaria. Né? Às vezes o Senhor ele usa métodos, para nós, muito duros. O Senhor pode colocar uma pessoa, de repente, numa cadeira de rodas para encontrá-lo. O Senhor pode amputar os membros dessa pessoa para ter um encontro com ela. O Senhor pode colocar ela num leito de um hospital para ter um encontro com ela. Não são formas como nós gostaríamos que essa pessoa tivesse um encontro com Jesus, mas são as formas como o Senhor encontra. E a partir disso, nós entendemos algumas questões, né? 5 gerações. Quando a gente para observar isso, aí a gente olha para a nossa vida, nós vemos que existem momentos das nossas vidas que nós somos tomados por escuridão e trevas. Parece que tudo está dando errado na vida.
por mais que você tente fazer alguma coisa boa, alguma coisa certa, o resultado parece que está cada vez mais escuro. Parece que as trevas vêm e parece que elas crescem e vão nos dominar. Nesse momento a gente fica meio que abatido, desanimado. A gente chega quase a perder a esperança em alguns momentos de escuridão e de dificuldade da vida. Mas é nessa hora que brilha a estrela da manhã, né? A estrela da manhã, ela vem quando a noite é mais escura e as trevas você quase consegue pegar a escuridão na mão. Tamanho o desespero, tamanho o sofrimento, tamanho a dor que está ali. Você quase consegue ser abraçado pela escuridão, sentir o abraço dela. Aí rompe na escuridão uma luz muito, muito forte, uma luz intensa, que é chamada da estrela da manhã. Essa estrela da manhã, ela brilha para anunciar que a escuridão tem um fim e que o fim dela está próximo. A noite alcançou o máximo que ela poderia alcançar de escuridão e o dia agora começa a dissipar a escuridão da noite. E com isso vem a bonança, com isso vem a claridade, com isso vem a nossa oportunidade de viver um novo dia, novas situações, novas decisões. Ezequias, ele foi a estrela da manhã da sua geração. Depois de 16 anos de escuridão do seu pai Acás, fazendo todas as coisas ruins que ele conseguia fazer. Parece que não tinha mais esperança para Israel, para Judá. E aí brilha Ezequias como uma estrela, como alguém que vem trazer um norte, uma orientação, brilhar. Mas aí esse brilho durou por alguns anos e aí ele se apagou. E aí, por 57 anos, a escuridão dominou o reino de Judá, com Manassés, com Amon. E depois de 57 anos de escuridão, o povo já tinha até perdido a esperança, né? 57 anos de dor, de sofrimento, de perseguição, de angústia. Josias aparece como a estrela da manhã novamente para Judá. E ele estabelece ali por um período de paz, de tranquilidade. Depois de 400 anos de silêncio, Jesus rompe o silêncio. E ele brilha como a estrela da manhã, a verdadeira e única estrela da manhã, para trazer esperança ao povo judeu. Depois de 400 anos. Eu não sei o tempo em que você está vivendo, se é um tempo de escuridão ou um tempo de luz. Mas eu sei que Jesus, ele brilha. Ele brilha para trazer a você esperança. Ele brilha para dizer para você que, olha, não existe dor que dure para sempre. Não tem sofrimento para aqueles que buscam Jesus que seja eterno. Não tem choro que não cesse. Todas essas coisas chegarão um momento em que Jesus vai falar assim, ó, chega, acabou, agora é fim. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos manter a esperança, nós precisamos entender que existe um Espírito Santo, que ele brilha nas nossas vidas para nos dar discernimento do que é certo e do que é errado, do caminho largo e do caminho estreito, de onde nós estamos construindo a nossa fé e o nosso relacionamento com Jesus, se é num terreno de areia ou se é numa rocha. É o Espírito Santo que vai dar esse discernimento para nós. E é esse Espírito que habita em nós que vai fazer com que a gente tenha a noção, né, de que nós podemos tomar decisões e essas decisões elas vão impactar a nossa vida e a vida de outras pessoas. A gente precisa realmente ter esse sentido, né? Muitas pessoas falam que assim, minha vida não tem sentido, pastor.
Por quê? Porque muitas vezes ela está vivendo na escuridão. E o fato de viver na escuridão faz com que ela não consiga enxergar um sentido para a vida. E é por isso que Jesus brilha. Quando Jesus brilha como estrela da manhã na escuridão da vida de alguém que está envolvido por trevas, por depressão, por ansiedade, por medo, por angústia, Jesus está dizendo, olha, a vida tem um sentido. E nós precisamos viver de uma forma que a nossa morte tenha um significado. Assim como nós falamos na semana passada que Paulo diz, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A vida para ele tinha um sentido. E a morte tinha um significado. Se eu morrer, eu estou com Cristo. E eu morri por quê? Por viver Cristo num mundo de escuridão e trevas. Era isso que Paulo estava nos ensinando. Quando a gente olha em Eclesiastes no capítulo 7, o sábio ali, ele diz que é melhor o dia da nossa morte do que o dia do nosso nascimento. É melhor você estar num velório do que numa festa. E por que ele diz isso? Porque quando nós estamos, por exemplo, no dia do nascimento, é uma criança que veio ao mundo, é um momento bom, é um momento alegre, essa criança não tem amigos e nem inimigos, porque ela não se relacionou com ninguém ainda. Ela não tem relacionamentos, ela não tem... ela não desagradou ninguém ainda com palavras ou com atitudes. Mas no dia da morte, aí é o dia que nós vemos as pessoas que vão ali para honrar a vida que aquela pessoa viveu. Se você chega num lugar, tem um caixão, e só tem de repente uma pessoa com ela, o pai ou a mãe, você consegue analisar bem essa pessoa, não foi uma pessoa muito querida. Ela arrumou muita confusão e muitos inimigos. Às vezes por falar a verdade. Jesus foi morto numa cruz e ali basicamente tinham seus familiares e um dos seus discípulos. Por quê? Ele foi alguém ruim? Não. Mas ele falou verdades. Ele chamou pessoas ao arrependimento. Ele chamou pessoas para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Ele ensinou mestres que esses mestres precisavam deixar de lado todo o conhecimento mundano que ele tinha para nascer de novo, do Espírito e da água. E isso trouxe desagrado para muita gente. Outras pessoas você vê no dia de morte, nossa, não cabe gente no lugar. Por quê? Porque foi muito querido. Tocou a vida de muita gente. E a gente vê, por exemplo, mortes como você pega o Russell Shedd e o Fidel Castro. Os dois morreram basicamente no mesmo dia. Um viveu uma vida totalmente entregue ao Senhor, que foi o Russell Shedd. Ele viveu 87 anos e o Fidel Castro viveu 90. Foram 90 anos fazendo tudo que desagrada ao coração do Senhor. Então, quando nós vamos, como ele fala, é melhor você ir num velório do que num aniversário, porque o aniversário eu não vou chegar no aniversário para falar de repente algumas coisas para alguém. E no aniversário, por mais que nós não estejamos bem, a gente põe uma máscara bonita com um sorriso no rosto e vamos embora. São algumas horinhas ali e está tudo certo. Mas no velório não, no velório a gente está ali rasgado, não tem máscara, está doendo. Aquilo é a verdade da nossa vida, que nós somos finitos, que nós passamos às vezes uma vida inteira buscando conquistar coisas, alcançar lugares, poder, títulos. Para quê? Para nada, porque no final a gente não vai levar nada disso para onde a gente vai.
O Senhor não vai querer saber, olha, quantos livros você leu, quantos títulos você conquistou, qual o seu cargo na empresa. Mas Ele vai querer saber para quantas pessoas você falou de mim. O que você fez com a vida que eu te dei? Através da sua vida, quantas pessoas puderam ter um encontro real e verdadeiro comigo? É isso que o Senhor vai querer saber de nós. Depois de um tempo assim, extremamente difícil e complicado, né? Você vê essa mensagem quando ele traz aí, Isaías, porque quem reinava no reino do sul era Ezequias. E o profeta daquele momento era o profeta Isaías. O reino do norte já havia sido destruído pela Síria. O pessoal do norte já tinha sido levado como escravo para a Síria. E os assírios agora estavam tentando atacar, entrar e destruir com Judá. Né? E aí veio uma mensagem para esse homem, que era, no caso, o rei da época, o Ezequias: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Se a gente parar para observar, olha, ponha em ordem. Bem, se é para pôr em ordem, isso é sinal de que alguma coisa está fora de ordem. Quando a gente observa essas questões, irmãos, ele fala, ponha em ordem a sua casa. Quando ele fala que ele vai morrer, em muitos momentos da nossa vida, o Senhor vem falar para nós, olha, você aprendeu a voar de avião, aprendeu a desbravar os oceanos com barcos, vocês fizeram armas para lutar uns contra os outros, vocês usam palavras e a inteligência para fazer tantas coisas, mas vocês precisam entender que vocês vão morrer, vocês são finitos. Vai ter um tempo em que a vida que nós vivemos, ela vai chegar no final. E o que é que nós fizemos com a vida que o Senhor nos deu? Qual o legado que nós vamos deixar? Porque muitas vezes, né, eu trabalhei um tempo com seguro de vida, e principalmente os homens, né, quando os homens morriam, a família ficava desamparada. Famílias muito bem de vida, gente. Eu falo para vocês, famílias tinham dinheiro. Só que o homem lá da casa, né, que ganhava o dinheiro, que levava o dinheiro para casa, tinha conta no banco, tinha ações, tinha bastante dinheiro. Só que quando a pessoa ela morre, tem que se abrir um testamento. Se ele deixou testamento, alguns não deixavam testamento. E tipo, quando eu morrer, a justiça que resolva aí para quem vai o quê? Vocês que se virem. Muitas vezes, o homem morria, a mulher não tinha dinheiro para comprar meia dúzia de pão. Por quê? Porque ela não tinha senha do banco, não tinha nada, não tinha dinheiro em casa, entendeu? Só o marido que trazia o dinheiro. E aí o cara morreu, acabou. Aí a esposa acorda num belo dia, olha, seu marido morreu. Nossa, tal, não sei o quê. E aí chegava, quando que vai sair o dinheiro do seguro de vida? Ah, mas tem que trazer isso. Tinha um monte de documento. E às vezes tinha documento que ela nem tinha, que ela nem sabia onde estava. Por quê? Porque ela vivia com o marido vivia uma vida, né, onde ele centralizava tudo com ele e ela só cuidava da casa e dos filhos. Quando ele, né, e teve gente com 32 anos que infartou. 32 anos, o cara teve um infarto fulminante e morreu na hora. A esposa nova, de 24 anos, com 2 filhos pequenos. E ela não tinha nada. Nem o salário daquele mês a gente não podia pagar. E dar para ela dar continuidade, pelo menos até acontecer alguma coisa. Por questões legais. Porque o marido não deixou um testamento, não deixou nada. E a herança, aí começa aquela briga, né? Quantas famílias a gente não vê brigando por herança?
por causa disso, e aí se batem, se matam, se ofendem, se xingam, quebram um relacionamento por causa de herança. Porque muitas vezes não houve um legado. O legado é o caráter, é o ensino, é o estar com a criança, ensinando o caminho que ela deve andar, para que ela entenda que as pessoas valem mais do que as coisas, de que estar com o seu irmão e ter um relacionamento com ele é muito mais importante do que todo o dinheiro do mundo, de que existem coisas que valem mais do que dinheiro, gente, como o tempo. O tempo nós não compramos, o tempo não volta atrás, o tempo é um carrasco que ele vai para frente e não importa se você tenta parar, ele não vai parar, ele vai te arrastar com ele. E ele vai à medida que ele avança, ele vai dizendo, olha, está chegando o seu fim. Não tem como você lutar. E nós tentamos de todas as formas lutar contra o nosso fim. É remédio, é criogenia, um monte de coisas que as pessoas inventam por meio da ciência para tentar postergar a morte, postergar esse momento. E Deus vem e fala, você vai morrer, cara, não tem jeito, não tem o que você faça, você não é maior do que o tempo, existe um tempo determinado para você viver, e o que você está fazendo, como você está vivendo? Qual o legado que você está deixando? O que as pessoas vão falar de você depois que você morrer? Porque as homenagens normalmente só é depois que morre, né? Aí depois que morre, aquele era um homem de Deus, era uma mulher abençoada, era não sei o quê. Aí leva um monte de flor, enche lá o caixão da pessoa de flores, de mensagens bonitas. Poxa, não vale nada. Tudo isso não vale nada. É esterco, é adubo para a terra. Porque o morto não adianta, você vai querer elogiar a pessoa depois que morreu, querer dizer o quanto ela é importante depois que morreu, já era. Se você tem que elogiar alguém, faça antes, enquanto está vivo. Se você tem que dizer que essa pessoa é importante, diga para ela enquanto você pode olhar nos olhos dela e olhar a sua alma, enquanto você pode ainda depositar no coração dela amor, esperança, carinho. Faça isso enquanto é tempo. Quando o Ezequias assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez, está lá em Crônicas, o texto que eu falei para vocês guardarem, lá em Crônicas 29, né? 2 Crônicas 29, já no verso 3 diz, olha, logo no primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, Ezequias fez o que? Ele reabriu o templo do Senhor e as consertou. Quando ele diz para nós, né, quando a mensagem de Isaías vem para Ezequias e fala, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Quando ele fala de casa, ele fala de pelo menos 3 coisas, não é casa como a gente imagina apenas, ele está falando, olha, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o templo, põe em ordem a tua família e põe em ordem o teu coração. Isso é a casa que ele está falando. Põe em ordem o templo, a sua família e o seu coração. A primeira coisa que ele fez foi colocar em ordem o templo. Ele foi, e aí se você ler, você vai ver que ele chamou lá os levitas, ele chamou os sacerdotes, falou, vamos limpar o templo, porque estava cheio de imagens, de postes ídolos, de idolatria, de sacrifícios feitos para outros deuses dentro do templo de Jerusalém. Por causa de quê? Por causa do pai dele, por causa do Acás. Se você olhar o capítulo anterior, o capítulo 28 de 2 Crônicas, a partir do 16 ele vai começar a contar o que o pai fez, né? Ele tirou coisas que eram do templo, deu para os assírios, para tentar convencer eles para não destruir Israel. Ele catou coisas do templo e quebrou num momento de raiva. Ele mandou lacrar as portas do templo e começou a espalhar em toda Jerusalém ali postes ídolos, adoração a outros ídolos, imagens e tudo que você possa imaginar de ruim esse cara fez.
E aí o que o Ezequias fez? Vamos restaurar o templo, limpa, vamos fazer aquela limpeza, aquela faxina. Tudo de ruim que você achar aqui que não é do Senhor, joga fora. Queima, joga fora, manda embora, vamos purificar, vamos limpar isso aqui. E aí ele chama levitas, sacerdotes, separa os líderes, chama todo mundo, vamos limpar, e consegue fazer isso, né? Verso 20, ele diz, logo cedo, pela manhã, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Eles levaram 16 dias para purificar todo o templo. E aí depois ele sobe ao templo com toda a liderança. Aí quando lá no verso 31 ele fala para o povo, olha povo, agora se consagrem-se vocês, separem os seus sacrifícios, as suas ofertas e vamos ao templo. E fizeram isso. O rei, os líderes, os sacerdotes, todos eles se reuniram, purificaram o templo, ofertaram, sacrificaram no templo por causa dos seus pecados. E lá no verso 35, houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegravam com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. O templo estava restaurado, o lugar de culto estava restaurado. Aí aparentemente está tudo resolvido, né? Mas a Assíria ameaça invadir. E se você for lá no capítulo 32 comigo, 2 Crônicas 32, os assírios estavam ameaçando invadir e destruir. E aí o Ezequias, né, estava ali tentando se fortalecer para manter o reino forte, unido. O verso 31 do capítulo 32 de 2 Crônicas, no entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato no seu coração. Quando eu li isso aqui, me deu um arrepio, irmão, da espinha até o último fio de cabelo. Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato no seu coração. E é exatamente daqui que a gente volta para onde nós estávamos. Lá em 2 Reis, no capítulo 20. Tudo estava indo bem. O templo tinha sido restaurado, o culto, o lugar de culto estava pronto. A Assíria estava tentando invadir, mas Deus estava guardando Judá. Deus não tinha permitido que os assírios adentrassem. Aí vem essa palavra aqui: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Quando a gente pensa num lugar que o Senhor fala, olha, põe em ordem, né? Esse lugar é como se ele tivesse voltado ao início, ao Gênesis. Um lugar que não tem ordem é um lugar que tem caos. Um lugar de bagunça, de sujeira, onde existe falta de respeito, problemas de comunicação, pensamentos desordenados, emoções afetadas, um espírito agitado, frieza espiritual, perda de sentido, de direção, amargura na alma, orgulho no coração, falta de amor, falta de perdão, e a gente pode seguir essa lista por muitas e muitas outras características quando a gente pensa em algo que não tem ordem. A falta de ordem é a ausência de Deus. O mundo era sem forma e vazio, porque Deus não estava nele. Quando Deus habita, quando Deus vem, a primeira coisa que Deus faz, haja luz.
A luz é importante para que nós possamos enxergar aonde nós estamos e o que está ao nosso redor. Se nós estivermos num quarto fechado, com as luzes apagadas, e dentro, e assim, você foi colocado naquele quarto, você estava dormindo, foi colocado num quarto lá escuro, você não enxerga nada, e às vezes você ouve alguns barulhos. Muitas coisas podem passar na tua mente, porque você não está vendo o que tem ali com você. Você está tomado pela escuridão, e à medida que a escuridão te toma, os barulhos aumentam, o medo toma conta de você, tantos pensamentos desordenados na sua mente, e aí de repente acende uma luz, aí você começa a enxergar, você vê que tem cobra, tem rato, tem barata, subindo pelas suas pernas, né? Tudo de nojento que você pode imaginar, está tudo ali ao seu redor. Aí você consegue enxergar. Infelizmente, muitos lares estão assim. Nós estamos perdendo muitas vezes a batalha espiritual já na nossa casa. Porque estamos acolhendo no nosso lar coisas que não deveriam estar ali. Estamos vendendo o nosso tempo para empresas e deixando de cuidar dos nossos filhos. E aí o que nós vemos? Eu preciso trabalhar. E aí os filhos com um recém-nascido vai para a creche. E já de recém-nascido começa na creche e vai. Né? Creche, depois o pré, o ensino fundamental, ensino primário, fundamental e por aí afora. E aí nós tentamos, muitas vezes, suprir a nossa ausência com presentes, com viagens, com outras coisas, com bens materiais. Quando na realidade os nossos filhos precisam de nós. Eles precisam da nossa presença, eles precisam do nosso amor, eles precisam saber que são cuidados. Eles precisam saber que meu pai e minha mãe estabelecem limites para mim. Por quê? Porque me amam. Porque quando você não estabelece limites para os seus filhos, você está dando um recado para eles: olha, o que você fizer é problema seu. Eu não estou nem aí para você. Quando o Senhor vem a Isaías, ele fala: ó, põe em ordem. Quando ele manda pôr em ordem é porque tem alguma coisa que está errada. É um aviso. Olha, tem algo errado, é melhor você colocar em ordem. Senhor, o que está errado? Na tua casa. Tem coisa errada lá na sua casa, então põe em ordem a sua casa. Por quê? Porque você vai morrer. E depois, quando você não estiver mais aqui, o que vai acontecer? O que seus filhos vão fazer? Como que vai ser a continuidade da tua família, da tua descendência? Você foi um bom rei, Ezequias? Foi. Você restaurou o templo, o culto no templo ao Senhor. E todas as vezes que nós colocamos Deus no lugar que Ele tem que estar, Ele fala para nós: olha, agora você precisa começar a colocar algumas coisas em ordem na sua vida. Por quê? Porque Deus não era prioridade. Olha eu falando da prioridade novamente. Foi o nosso motivo de confusão da sexta-feira. Por quê? Porque Deus não é prioridade nas nossas vidas. Ah, pastor, mas a gente até conversou depois algumas questões, né? Ah, mas se eu dou o meu dízimo, nessa parte pelo menos Deus é prioridade. É uma parte que Deus está sendo prioridade. Ué, mas Deus só quer ser prioridade no dízimo? Deus quer ser prioridade na tua casa. Deus quer ser prioridade na hora que você ensina os seus filhos. Não adianta o seu filho saber português, matemática, cálculo avançado, mas não saber de Jesus. Não adianta os seus filhos alcançarem lugares de destaque no mundo se perderem as suas almas. A salvação ela é individual, irmãos, como eu falei. A intimidade com Deus também é individual, mas se os seus filhos não veem você como pai e mãe que tem uma vida de intimidade, de individualidade com o Senhor, como é que eles vão desenvolver isso se eles não veem você?
Aí tem gente que fala, minha família é prioridade. Mas por que você trabalha 18, 19 horas por dia? Se a sua família é prioridade. É minha prioridade, porque eu trabalho para dar as coisas para minha família. A sua família precisa de você, não precisa das coisas. A minha família é prioridade. Tá, mas qual tempo você traz essa sua família à presença de Deus? Não tenho tempo, pastor, porque eu tenho que levar a família para passear, né? A gente vai comer fora, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Enquanto Deus não for prioridade na nossa vida, irmãos, toda a nossa vida vai estar em desordem. Por isso, o Ezequias começou fazendo o quê? Vou colocar Deus no lugar dele. Deus tem que ser a prioridade do reino. Já que ele não foi no reino do meu pai, no meu vai ser. Então ele foi lá e estabeleceu Deus como prioridade do reino. E a partir do momento que Deus foi prioridade do reino, Deus fala para o rei, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí o Ezequias, né? Ele vai aos pés do Senhor, ele ora, ele suplica, e o Senhor concede a ele mais 15 anos de vida. Você imagina, você vai morrer hoje, você não vai se recuperar dessa doença. E essa doença que alguns falam, né, não se sabe ao certo o que era, mas tinha algo envolvido com uma úlcera. Você vai morrer, e aí você ora, né, aquela oração, Senhor, né, muitos falam, mas o que vai ser dos meus filhos, Senhor? O Senhor manda eu colocar em ordem, mas o Senhor já vai me levar e tal. Tá bom. Aí Isaías está lá, faz todo um processo, você vai ter mais alguns anos de vida. E aí entra o teste de Deus, lembra lá de Crônicas? Que os babilônicos chegaram para saber o que tinha acontecido, né, de tão extraordinário e tal, não sei o quê. E Deus deixa Ezequias para provar o que estava no coração dele. E Ezequias é reprovado, irmãos. Aí no capítulo 20 de 2 Reis, se você fazer uma leitura do verso 12 até o verso 19, ele vai dizer o seguinte, olha, os babilônicos, lembra que os babilônicos chegaram para querer saber, né? 2 Reis, capítulo 20, do 12 até o 19, ele vai descrever o que aconteceu. Os babilônicos chegaram e o que aconteceu? Eles queriam, né, tentar fazer uma aliança com Judá para que os babilônicos defendessem Judá contra os assírios. E o que o Ezequias fez? Abriu tudo, chamou os caras para dentro do palácio, do templo, mostrou os tesouros, mostrou os segredos, mostrou tudo, revelou tudo para o inimigo babilônico. Lá no verso 19 diz o seguinte, olha, Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Que mensagem é essa? Se você subir um pouquinho, Isaías, lá no verso 16, o Isaías disse para Ezequias, ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Deus falou para ele, o teu inimigo não é a Síria, o teu inimigo é a Babilônia. São eles que vão destruir Judá, Jerusalém, vão levar seus descendentes, vão tornar eles eunucos e eles vão se tornar escravos lá.
Aí o Ezequias pensa, diz para o Isaías: a mensagem do Senhor que o Senhor transmitiu é boa. Pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Olha o coração do rei. Quando o Senhor fala: põe em ordem a tua casa, o templo, a família e o teu coração. Deus era a prioridade do reino, não do rei. Deus ainda não era rei no coração de Isaías. Tanto que ele não confiou em Deus contra os assírios e procurou aliança com a Babilônia. E foi exatamente muitos anos depois de Josias e tudo mais, que a própria Babilônia destruiu Judá. Levou os descendentes do próprio Ezequias como escravos. E ali ficaram por 70 anos, irmãos. Porque o coração dele não era o Senhor que reinava. A gente cantou aqui: reina em mim, Senhor, com o teu poder. Mas será que Deus reina realmente no nosso coração? Será que é Ele que está no trono do nosso coração? Será que a vontade dEle é realmente feita na nossa vida, na nossa casa? O que é que tem na nossa casa que não agrada ao Senhor? E que faz muitas vezes com que o Senhor se afaste de nós, para testar o que tem no nosso coração. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus responde orações que nós fazemos e Ele se afasta de nós para ver onde é que está o nosso coração, o que é que tem no nosso coração? Como assim, pastor? Às vezes você ora por um emprego, né? É normal a gente orar por emprego. O problema é que quando você arruma esse emprego toma o lugar de Deus no seu coração. Ah, Senhor, eu queria tanto um carro. Deus abençoa você com um carro. E é esse o carro que vai te levar para longe do Senhor. Que agora você tem o carro, então você pode ir para lugares que são mais longe, sem depender de condução. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Irmão, nós somos seres finitos. Nós temos um tempo de vida nessa terra. E o que é que a gente está fazendo com a vida que nós temos? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida na igreja do Senhor, como igreja do Senhor? O que tem tomado o lugar do templo do Senhor, que é você? Quais são os ídolos que habitam no teu coração e que precisam ser purificados? A quem você tem servido que não ao Senhor? Porque às vezes nós falamos que nós servimos ao Senhor. Não, o Senhor, Ele é o... né? Mas nós gostamos muitas vezes de dinheiro. E nós servimos ao dinheiro. E o Senhor fala que o dinheiro é como se fosse um Deus. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque você vai servir a um e odiar o outro. Vai desagradar um dos dois. Não tem, irmãos, como ter dois senhores na nossa vida. Não dá para ter dois reis no mesmo reino. Não dá para ter dois senhores na nossa vida. É por isso que, quando fala de prioridade, eu não posso ter prioridades, porque eu não posso ter reis. Eu tenho um único Rei dos reis e Senhor dos senhores na minha vida. É isso que eu preciso ter. Como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso coração? Não deixa para fazer o autoexame só no dia da ceia, por 2 horinhas. Faça isso constantemente. Coloque o seu coração à luz das Escrituras. E deixa Deus te mostrar aonde você precisa mudar, o que é que está em desordem. Porque Ele fala para nós, olha, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Põe em ordem a sua família. Porque Ezequias não cuidou da família dele. E o fato de ter recebido a mensagem de Deus, porque Deus falou com Ezequias, Deus não falou com Acás, para Acás botar em ordem. Mas Deus encontra Ezequias, através da vida do profeta Isaías,
Porque Ezequias fez o quê? Ele colocou Deus como prioridade no reino. Mas Deus não quer ser prioridade só no reino, Ele quer ser prioridade no seu coração, na sua casa. E ele encontra Ezequias e fala: dá um recado lá para o meu servo, fala para ele colocar em ordem a casa, porque ele vai morrer. Ele ora, o Senhor dá alguns anos de vida e é o suficiente para ele provar ao Senhor que o Senhor não estava como rei no seu coração. E o que aconteceu com a casa? Depois desse aviso do Senhor para Ezequias, nós tivemos um dos piores reis que Judá teve, que foi Manassés. E ele reinou por 55 anos, irmãos. Por quê? Porque o pai não botou em ordem no seu lar, o pai não pastoreou os seus filhos. A gente nem ouve falar das esposas aqui, né? Mas é responsabilidade também dele, pastorear a esposa, os filhos, cuidar daquilo que é um bem precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. A igreja, irmãos, ela é forte a partir do momento que a nossa família é fortalecida. A partir do momento que Deus é prioridade no nosso lar, isso vai refletir na igreja. E a partir do momento que isso reflete do lar para a igreja, vai refletir para a sociedade. Porque a gente acaba discutindo, né? A gente entra nessa polarização em que as pessoas discutem: mas vai legalizar aborto, vai legalizar, as drogas. Mas o problema não está no aborto, o problema está no antes. Não é discutir se uma criança de 11 anos pode abortar ou não, mas é olhar o mal que aqueles que deveriam cuidar da criança fizeram com ela. Porque quando o monstro violenta uma criança, ele transforma eu e você em monstros, quando nos obriga a decidir se essa criança tem que ter ou não um filho. E a gente discute o aborto, se é certo ou se é errado. Peraí, não é o aborto que tem que discutir, é o antes. Por que se quer abortar? Porque foi violentada. Quem violentou? Por que violentou? A gente está caindo num trabalho, né, de tentar, é aquela questão que sempre falavam, né, o Paulo Freire que falava isso, que a gente tem que ensinar o bandido antes dele virar bandido, tem que ensinar ele na escola, tem que dar educação para ele na escola, porque aí você vai tirar ele dessa vida. Depois que está lá, aí você quer punir, você quer fazer, mas a culpa é nossa enquanto sociedade, a culpa é nossa enquanto igreja. A culpa é nossa enquanto família, que não fazemos o que nós devemos fazer na nossa família, de colocar Deus como prioridade. E isso se tornar um reflexo para a igreja, um reflexo para a sociedade, um reflexo para o nosso país. O problema não está lá na ponta, o problema está na raiz. A raiz, e qual é essa raiz? O nosso coração, irmãos. Porque para que a mensagem do Senhor chegue aos nossos corações, o nosso coração precisa ser arado, rasgado ali, preparado. Porque quando você vai plantar uma semente, a terra precisa ser preparada para receber aquela semente. Como é que a semente vai entrar num coração endurecido contra a palavra de Deus? Se a palavra vem e a gente endurece o coração, a semente não entra. E aí quando o arado começa a pegar e tirar um pouco da pedra do nosso coração, a gente já esperneia, já briga, já xinga, já fica bravo, já mostra o velho homem aparecendo novamente. Mas precisa, irmãos, porque a semente ela só vai entrar numa terra que foi preparada, e essa terra preparada é um coração contrito e quebrantado. Essa terra precisa ser rasgada. Rasgar não só as vestes, não é isso que fala lá em Joel? Não é para rasgar a veste apenas. Deus não está preocupado com você rasgando veste. Ele quer que você rasgue o coração. Porque é no coração que a semente da mensagem vai adentrar.
É nesse coração que nós precisamos morrer para os nossos desejos e vontades carnais e mundanos, para que a vontade de Deus se faça em nós e que realmente o fruto do Espírito cresça em nós. Enquanto a gente resistir à palavra, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Nós vamos continuar vendo uma sociedade corrupta, corrompida, vamos chegar sempre em momentos de decisão para escolher governantes corruptos. Que você fala, se eu escolher um, é um problema, se eu escolher outro, é outro problema. Com qual problema eu vou decidir viver? Porque o problema, irmãos, está na raiz, não está na ponta. Se nós tivéssemos consciência disso, nós entenderíamos e chegaríamos, por exemplo, às urnas e ninguém votaria em ninguém. Você já imaginou você ter milhões de pessoas que chegam numa urna e falam assim, olha, não vou votar em ninguém. Por quê? Porque nenhum dos dois representa aquilo que deveria ser. Deus não está como prioridade nem no governo e nem nos governantes. E o problema começa na raiz, começa na família. Por quê? Porque a palavra vem, o aviso do Senhor vem, coloca em ordem. E essa palavra não é para quem não está aqui, é para quem está aqui, para quem está ouvindo. Coloca em ordem a sua casa, não é a casa do outro, é a sua. Ah, mas a casa do fulano, a casa do ciclano, porque não sei quem não veio, não é a casa do outro, é a sua. Coloque em ordem a sua casa. Deus, quando veio, Ele não falou para o Acás, Ele não falou para o Manassés, Ele falou para o Ezequias. E o Ezequias falhou nisso. Ele pôs Deus como prioridade, Ele arrumou o externo, mas o interno Ele não cuidou. Não adianta você pôr uma roupa bonitinha, tal, e continuar com as práticas erradas no seu coração. Não adianta a gente arrumar toda a igreja do lado de fora se ela do lado de dentro não está fazendo o que tem que fazer. Não adianta Deus vir e falar, olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer, e você fala assim, não, deixa para lá, dá muito trabalho, vou arrumar confusão. Porque a gente se faz de surdo muitas vezes. Para não termos conflitos, a gente se finge de surdo. Não vou falar porque vai dar muita confusão, vai dar problema. E é aí que os líderes se corrompem, né? Que nem o irmão Sebastião, a gente comentou na sexta-feira. Por que o Arão fez o bezerro de ouro? Se Deus tinha mandado, né? Ele não confiou em Deus, não, ele queria ser um líder do povo e se dar bem com o povo, queria ser acolhido pelo povo, né? E o povo gostar dele. Por quê? Porque ele fazia o que o povo queria. E aí quando ele é confrontado, não, você sabe como é o povo, né? O povo é obstinado, o povo não, né? Quando o povo quer, ninguém consegue segurar o povo. Ou nós somos líderes que seguem Jesus até as últimas consequências, ou é melhor não liderar. Ou nós somos líderes que têm uma vida consagrada a Deus, ou é melhor, irmãos, nem falar que somos cristãos. O Senhor está chamando um povo novamente para se separar, para consagrar a vida, o coração, a mente, a casa, a família. Tudo que nós temos precisa ser consagrado ao Senhor. Mas é uma decisão que nós tomamos. Deus não vai te obrigar. Assim como Ezequias teve, Deus se afastou dele para fazer com que, para testar o seu coração. Assim também, irmãos, é com professores, né? A gente não falou de professores? O professor, ele vai ensinando, ele passa um bimestre ali te ensinando a matéria. No dia da prova, ele não vai falar nada. Por quê? Ele tem que ver se você realmente aprendeu aquilo que foi ensinado. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos orientado
Aqueles que estão buscando, que estão vindo, que estão aprendendo, vão passar por momentos de provas, em que o Senhor vai dar uma afastadinha de você, para ver onde é que está o seu coração, se você realmente vai colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo, ou se você vai voltar a fazer os erros antigos que você fazia. Por isso que nós aprendemos coisas simples, irmãos, coisas básicas, o que é graça, o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é empatia, coisas que a gente às vezes fala, mas não sabe o que é. Por isso que a gente aprende, Senhor, o que é esse arrependimento, o que é a fé, como é que funciona isso, o que é a regeneração, o que é uma vida de santidade. A gente aprende isso por quê? Porque vão chegar dias na nossa vida em que nós vamos ser testados exatamente nessas coisas que nós aprendemos, ou dissemos que aprendemos, porque estávamos presentes e ouvimos. Agora, se nós ouvimos, mas não entendemos e não perguntamos, a culpa é nossa. Se ouvimos e não colocamos em prática, a culpa é nossa. E aí depois não adianta a gente reclamar. Então, irmãos, hoje a gente vai para casa com isso. Ponha em ordem a sua casa. Por quê? Porque você vai morrer. Eu vou morrer, nós vamos morrer. E o que a gente vai deixar como legado para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, para os amigos, para os nossos conhecidos? Qual o legado que a gente vai deixar para essas pessoas? É tempo da gente olhar para dentro de nós, colocar em ordem nosso coração para que Deus seja realmente rei e reine sobre nós. Colocar nossa casa em ordem, marido sendo marido, homem sendo homem, mulher sendo mulher, sendo mãe, pai sendo pai, filhos sendo filhos, tudo à luz do quê? Das orientações do Senhor. E para isso acontecer, cada um de nós precisa ter intimidade com Ele. Ah, mas é muito pequenininho, criancinha pequenininha aprende a orar também, irmãos. Aprende bem a orar. Ah, pastor, mas chegou a adolescência, agora não quer ir para a igreja. Bem, eu lá em casa, pelo menos, eu digo que enquanto estiver debaixo do meu teto, as regras são minhas. Você quer seguir as suas regras, você vai pagar as suas contas. Enquanto estiver vivendo sob meu teto, as regras são minhas, e as minhas regras são aquelas que Deus coloca no meu coração, através das Escrituras. Ah, não quero ir para... Vamos sim, vamos para a igreja, vamos louvar o Senhor. E não por obrigação, mas por amor. É a nossa resposta de amor àquele que nos salvou eternamente. E aí eu te convido a orar. Eu não sei como está a tua casa. Eu só posso dizer pela minha. Mas a orientação do Senhor é para que nós todos coloquemos a nossa casa em ordem. E se Ele diz para nós colocarmos em ordem, ainda tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Mas minha casa, lá em casa está assim. Tem alguma coisa ainda que precisa ser corrigida, irmão. E é você buscando o Senhor que você vai descobrir o que é. Porque Ele vai dizer. Quando Deus é prioridade na nossa vida, a primeira coisa que Ele fala para nós, olha, isso aqui está fora de ordem, isso aqui está uma bagunça, esse seu casamento está uma zona, então você precisa arrumar ele. Você precisa ser homem, você precisa ser esposa, você precisa ser mulher, você precisa ser marido, você precisa ser filho, sua família está bagunçada. Traga os seus filhos, estabeleça limites e leve-os em oração à presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito e pelo aviso que o Senhor dá para nós, Senhor. Porque nós cremos que sempre, Senhor, na Tua palavra é sempre assim. Antes do juízo, o Senhor avisa. Antes de algo acontecer, o Senhor traz a luz para que nós possamos ver o que está acontecendo e tomarmos decisões, obedecendo ao Senhor ou resistindo à Tua palavra. Nós vivemos numa sociedade em que corações se endurecem contra o Senhor, contra a Tua palavra. Governantes riem do Senhor, governantes fazem chacota do Teu nome, colocam o Teu nome como
placas, como slogans, como música. Oh, Senhor, se eles soubessem de quem eles estão falando e aonde eles estão colocando o Teu nome, Senhor, eles pediriam para abrir um buraco e tentar se enterrar o mais profundo que pudessem. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia do nosso coração. Se o Senhor ainda não é prioridade na nossa vida, que o Senhor possa ser. Essa é a oração que eu faço ao Senhor. Possa ser prioridade na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, Senhor, no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, Senhor, como igreja do Senhor, que o Senhor seja o primeiro e o único nas nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus toda a dureza e resistência do nosso coração, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que haja sensibilidade em nós para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos, ó Pai, o Teu aviso para nós. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Nós vamos morrer, que nós possamos colocar em ordem o nosso lar, a nossa casa, o nosso coração, a igreja do Senhor, o nosso relacionamento contigo, Pai. O amor de Deus se derrame sobre nós, que a graça de Cristo nos alcance, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos sustente, Senhor, nesta terra de escuridão, para que nós possamos caminhar em meio ao vale da sombra e da morte, certo de que a luz, a estrela da manhã, é quem vai nos guiar até os lugares de eternidade, ao lado do Senhor Jesus. Assim nós oramos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome santo, amado e querido de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus. E lembre-se.